Queria já te convidar a um momento de oração, que a gente possa estar transicionando nesse tempo de adoração, do momento de adoração através da palavra, e que você possa adorar o Senhor, entregando o seu sincero sentimento, esvaziando a sua mente e coração. Vamos orar juntos. Pai amado, nós estamos te adorando, estamos no momento de celebração coletiva. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor continue aqui entre nós, aqui e aí, em cada casa que nos assiste. Deus, nós não sabemos se está chegando essa transmissão, mas o Senhor sabe. Então, o nosso aconteça na nossa mente, no nosso coração, Pai, quebrantando, Pai, as nossas certezas, quebrantando as nossas razões, quebrantando todas as coisas que atrapalham da gente te ver, da gente conhecer a sua verdade, da gente, Pai, nos submeter ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que agora haja um esvaziamento da nossa mente, que cada um que esteja agora conosco aqui ligado na transmissão, possa se esvaziar para permitir, para que seja um momento realmente de adoração, para permitir que o Senhor haja, que o Senhor cresça, para que o Senhor nos encha com a sua presença. Pai, no nome do Senhor Jesus, com muito temor e tremor, eu quero compartilhar a tua palavra hoje. E Deus, eu vou, assim, com muito temor, compartilhar algo do que eu tenho entendido desses últimos acontecimentos. Então, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor Deus, e apesar de mim, o Senhor possa usar a minha vida. Deus, em nome de Jesus, se algo for sair da minha boca que vá de contra a sua verdade, por favor, que eu me cale, que eu não consiga falar, para, em nome de Jesus, que eu quero ser um instrumento do Senhor, não alguém que fale por mim. Eu quero, Senhor Deus, com muita honra, emprestar a minha boca para o Senhor, a minha mente. Que nada saia da minha mente, Pai, em nome de Jesus, que saia do seu trono as suas verdades. Portanto, o primeiro que eu peço é que o Senhor me subjugue totalmente. Repreenda o eu que nesse momento tem vontade de vir, para que o Senhor se sobreponha e só o Senhor apareça, por favor, Jesus. É o meu pedido nessa noite, que isso também seja uma verdade na vida de cada um que nos veja, que nos ouve, para que o Senhor seja ouvido. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tínhamos uma sequência, uma nova sequência de ministrações, de palavra, mas conversando com o Rodrigo, a gente entendeu que era um tempo de compartilhar algo sobre os últimos acontecimentos, que parece até um filme, irmãos. Eu confesso que a cada dia que passa, eu fico assustado. Se você já viu algum filme hollywoodiano desse, de catástrofe, de pandemia, contaminação, parece que agora se tornou tudo real. E de repente, em uma semana, em 10 dias, tudo se transformou em algo inimaginável. Nós estamos reclusos nas nossas casas, nós estamos sem poder trabalhar, a maioria, exceto aqueles das atividades essenciais. Nós temos risco de contaminação, nós temos aí um panorama difícil para os próximos meses, econômico, financeiro, saúde. Nós realmente estamos vivendo um momento ímpar. Eu não me lembro de ter vivido absolutamente nada parecido, nem ter notícia. E nesse momento o que acontece? Surgem explicações. Profecia de não sei o quê, o entendimento de uma carta psicografada da onde, os astros não sei aonde, teoria da conspiração.
E nós somos cristãos, nós seguimos um Senhor, um Deus vivo. E o que eu mais perguntei para Ele essa semana, ao Senhor Jesus, é: Deus, nos ajuda a entender esse momento. Não porque nós queremos conhecer a mente do Senhor, porque isso é impossível, mas entender esse momento é descobrir como nós nos posicionamos diante disso. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. E se Ele está permitindo, mesmo que Ele não quisesse que isso tudo estivesse acontecendo, havemos de entender para que a gente se posicione como igreja e sirva de instrumento ao mundo e a nós mesmos nesse momento. Então, eu queria convidar você que nos assiste nessa noite a orar ao Senhor agora, durante as coisas que eu vou dizer, e eu vou mostrar alguns versículos, que você examinasse tudo que eu vou falar à luz das Escrituras, e meditasse se isso faz sentido. E se fizer, gostaria muito que você se juntasse a mim no posicionamento que nós devemos ter como igreja de Cristo. Nós somos chamados a ser luz no mundo, sal. Nós somos chamados ao ministério da reconciliação. Nós somos chamados a abençoar porque fomos abençoados, e uma bênção que é inquebrável, aquela que foi na cruz. Então nós temos um papel fundamental como cristãos, como a igreja de Cristo nesse momento. E a primeira coisa que eu fui me perguntar: da onde vem essa coisa, esse mal que está nos assolando? E em tantas coisas que eu vi, nós temos ouvido também de alguns cristãos que têm um ministério profético, que discernem os tempos, também divergências de opinião sobre esse momento. Então, eu não vou criar aqui uma linha de interpretação, mas eu vou me reter ao que está revelado das Escrituras e aplicar nesse momento. Mas eu quero me valer aqui de uma linha muito interessante que ajuda a gente a entender que o Michael Bickle, que é o líder da Casa de Oração de Kansas City, do iHope, fala sobre da onde vem todo o mal. Ele diz que o mal, ele deriva de 4 ações. Eu vou falar rapidamente que vai ajudar a gente a entender um pouquinho. Primeiro, ação de Satanás. João 10:10 diz que ele veio roubar, matar e destruir. Satanás está no meio da terra, causando destruição. Então, um dos motivos do mal é a ação de Satanás. A segunda, a natureza caída do homem provocou no homem um ser mau. Romanos 3:10 a 12 diz: não há justo sequer, não há um que faça o bem. Então, o segundo motivo do mal é o homem. O homem, com a sua natureza pecaminosa, ele faz coisas ruins. A terceira fonte do mal seria aquilo que eu tenho ali, não tenho uma concordância total no que ele fala, mas vou falar, que está em Romanos 8:22, que é a criação gemendo, buscando ser redimida, as ações da criação que geme, buscando a redenção, que provoca ações ruins às vezes. Eu não tenho uma concordância total nisso, estou falando mais para que a gente possa, a nossa mente está aberta, porque a primeira coisa que você pergunta nesse tempo, irmão, é: de onde veio o mal? Por que isso está acontecendo? E a quarta e última, que nós vemos com muita ênfase na Bíblia, é a disciplina de Deus, os juízos de Deus. Então nós temos 4 fontes do mal. Eu, assim, fico com 3, digamos assim, na minha opinião, na minha humilde opinião. Primeiro, as ações de Satanás, que são maldosas. Por último, a disciplina e o juízo de Deus. Isso são fatos bíblicos reais que nós estamos aqui expostos. Seja qual for a causa do mal, nós sabemos que só é possível com a permissão do Senhor. O Senhor está permitindo tudo que acontece. Se Ele está permitindo,
e nas Escrituras ele viu que coisas ruins que ele permitiu, para aqueles que entenderam e se posicionaram, ele usou para causar e para mudar, e para causar momentos de bênção, mudar as situações, e é assim que Deus normalmente faz. Aquela situação terrível, para aqueles que entendem, se posicionam, e sendo instrumento, Deus usa para mudar. E é exatamente, eu queria agora que você e eu começássemos a entender este momento. E vou usar um texto, o texto profético de Jesus, o sermão profético de Mateus 24, porque eu não tenho dúvida que ou a gente está no princípio das dores, ou está no iniciozinho do princípio das dores. Porque o texto ele é muito claro, e esse é um texto que não requer grandes detalhes para entender, porque ele é muito direto. Eu queria ler com os irmãos, se você puder, abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo, em Mateus capítulo 24, vamos ler do verso 3 ao verso 14. Eu vou começar lendo, você pode me acompanhar. O texto diz assim, eu estou lendo na versão NVI, só para você entender, talvez algumas versões sejam diferentes, eu estou lendo na NVI. Versículo 3 do Mateus 24. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, a os da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, eu acredito que nós estamos vivendo, se não o princípio das dores, mas o iniciozinho do princípio das dores. Então eu quero me reter às recomendações de Jesus, naquilo que ele revelou para esse tempo. E a primeira coisa que ele diz, a primeira coisa quando ele é indagado por aqueles que estavam com ele, é: qual será o sinal? E ele responde: cuidado, para que você não seja enganado. Então quero falar sobre isso. E quero aqui usar um versículo de 1 5, de 1 a 5. Irmãos, a primeira coisa que nós cristãos, em vez de ficarmos criando teorias, ficar ouvindo coisas de todos os lados, sem olhar para as Escrituras, o primeiro aviso que o Senhor Jesus disse. Ele não diz: olha o raio que vai vir, olha não sei o que, ele diz: cuidado, para não serem enganados. Primeira coisa para nós, a igreja de Cristo: não sejamos tolos, não sejamos displicentes. Precisamos estar atentos às Escrituras para não ser enganados. E olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5. Ele diz assim: irmãos, por favor, abra aí 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1. Está escrito assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Irmãos, às vezes nós paramos nesse texto
para imaginar, olha, o Senhor virá sem aviso. Cuidado, nós temos que estar preparados. Mas segue lendo esse texto para você entender um pouco mais disso aí. Versículo seguinte: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo... Então, como ele diz quando ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, virá como ladrão para aqueles que estão nas trevas. Ele diz: vocês são todos filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, irmãos, nós precisamos estar ligados, examinando as Escrituras, para que a gente não esteja nas trevas. Porque quem está nas trevas será surpreendido com a volta de Jesus. Mas os filhos da luz não. Esses não são da noite, esses são do dia. Para esses que estão na luz, a vinda do Senhor Jesus não os pegará de surpresa, porque o convívio, a intimidade do relacionamento com Jesus, a postura diante das situações, nos dará a percepção daquele que está vindo. Mas observe, irmãos, para aqueles que não percebem isso, aqueles que estão nas trevas, vá agora para a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Eu quero falar um pouco mais sobre o engano, porque a coisa é muito complexa da vinda de Jesus. Irmãos, Jesus, ele veio, o Filho de Deus veio à terra não para condenar, mas para salvar. Ele foi para a cruz para salvar. Porém, irmãos, a volta de Jesus não será uma volta para salvar. Aí sim será uma volta que condenará aqueles que não creram em Jesus. Porque a segunda vinda precede aquilo que ele já fez na cruz, o evangelho que foi pregado, todas as nações terão ouvido. Então aqueles que se viraram contra Jesus e a sua verdade serão condenados pela segunda vinda de Jesus, que não será em forma de cordeiro, será em forma de leão, com autoridade, cheio de glória. Portanto, olha o que Paulo diz nessa segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Percebe que Satanás será usado naqueles que se viraram contra Jesus, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele vai fazer prodígios para enganar aqueles que não creem em Jesus. É o que nós vemos, aqueles que querem só os milagres de Jesus, mas nunca querem ter um encontro, uma vida com Jesus. Que perigo é aquele que só pensa em consumir de Jesus, que não tem um encontro com Ele, que apenas aquilo que Jesus pode dar. Todo aquele consumidor de Jesus será enganado com as maravilhas de Satanás. E a coisa fica mais complicada, porque o versículo continua: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, irmão, presta atenção aqui. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, você prestou atenção nesse texto? Deus vai enviar um poder sedutor para aqueles que se viraram contra Jesus. Juízo de Deus para aqueles que não creem em Cristo. Usar o seu engano. E Deus vai ajudar Satanás a tragar aqueles que se viraram contra. Irmãos, juízo de Deus. É muito sério isso. Então o aviso de Jesus
nesse texto profético, ele começa com algo, irmãos, e ele não só fala sobre o engano. Jesus, ele continua até o versículo 14, dizendo que virão pessoas que se passarão por Cristo. Você percebe aqui a confirmação naquilo que Paulo escreve aqui em 2 Tessalonicenses 2,9, de que a coisa será tão sedutora que será confundido com o próprio Cristo. Então, o primeiro ponto importante para a igreja neste momento: estejam atentos às Escrituras. Cuidado com os sinais enganosos. Busquem o Senhor, não porque Ele pode dar, mas porque o que Ele fez, o que Ele se derramou em amor para nos salvar. Jesus não veio fazer show de milagres na terra, Ele veio nos salvar. Este é o motivo, é esse Jesus que você tem que encontrar. É esse Jesus que te salvará. É esta fé em quem Ele é, que vai te resgatar e te garantir que você não será pego de surpresa. Não se engane e não se deixe enganar. E aí eu chamo a atenção para a igreja, para que neste momento ela pregue ao Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi para a cruz, morreu pelos pecados, ressuscitou o terceiro dia. Irmãos, não é tempo de pregar milagres, porque esses vão enganar neste momento. A igreja, ela precisa entender que ela não deve ser enganada e ela não deve enganar, porque, irmãos, se é um juízo de Deus, pode ser que nós estejamos vivendo um juízo de Deus. Se é um juízo de Deus, não adianta você orar repreendendo por Satanás. Não adianta você fazer relógio de oração repreendendo a ação do inimigo, porque você está combatendo alguém que não é o que está causando essa dor. Que se é o juízo de Deus, a sua oração é outra, é a oração de arrependimento, de súplica, de pranto, é se lançar no chão e chorar, arrependimento. Então não se enganem e não enganem outros, irmãos, que é tempo de estarmos ligados nisso. E aí, irmãos, como eu posso ser um cristão e não ser enganado neste momento? Irmãos, eu hoje passei muitas horas com muito temor sobre isso. E as Escrituras mostram o posicionamento de profetas diante de um momento terrível como esse que já passou com Israel. E apesar do contexto ser outro, o Senhor estava formando uma nação, para a qual a nação viria através dela o Messias para nos salvar. Os princípios de Deus são imutáveis. E o profeta daquela época era aquele que tinha o entendimento da vontade de Deus. E o que é a igreja hoje? O que são os cristãos hoje? Profetas do Senhor, aqueles que precisam entender o que o Senhor está fazendo. Portanto, as três coisas que eu vou falar aqui são exatamente aquelas que os profetas fizeram e aquilo que nós temos que fazer agora. E a primeira coisa para que você não seja enganado, a primeira coisa pelo qual você precisa se posicionar agora é no arrependimento. Primeira coisa. Irmãos, na segunda-feira passada nós oramos aqui, na segunda de oração, e o Senhor ministrou muito aos nossos corações sobre arrependimento. O momento é de nos arrepender. Eu queria usar aqui dois momentos diferentes de arrependimento. O primeiro, através do profeta Samuel e através do profeta, que fizeram uma intercessão, reuniram em assembleia solene e clamaram por Israel. Então, arrependimento do profeta. O profeta, ele clamou, pedindo, suplicando ao Senhor por Israel. A primeira coisa que nós devemos fazer como profetas do Senhor, como a igreja de Cristo nesse momento, é clamar, chorar,
clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor. Porque se é o juízo dele, irmãos, não dá para impedir, mas as súplicas, nós devemos nos reunir como se estivéssemos em assembleia solene, como foi com Samuel, como foi com Joel, para que chorar, suplicar, Jesus nos livra do pior, abra os nossos olhos. 1 Samuel 7, 3 a 6 diz assim: Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor ao favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Qual é o nosso papel agora, entendendo este princípio? É dizer a outros cristãos, é dizer que se arrependam, dizer: nós estamos, Senhor, clamando por este, abra o entendimento desses, para que esses terminem como estes israelenses terminaram aqui, jejuando e confessando os seus pecados, dizendo: temos pecado contra o Senhor. Irmãos, é o momento da igreja se reunir em assembleia solene. Não dá para ser fisicamente, mas dá para orarmos juntos, clamando por arrependimento dos cristãos, das igrejas. Irmãos, eu quero me dirigir a essas teologias erradas, a esses evangelhos toscos que estão sendo pregados, com fins exclusivamente humanos, de interesses pessoais. Irmãos, arrependam-se. Esse é o nosso papel agora. A igreja tem que ser aquela que brada desse momento. Não é bradar: ó Senhor, me salva, não. É bradar: Senhor, façam com que eles se arrependam, para que não sejam exterminados, enganados. Isaías 59, 1 a 2 diz: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa deve ser uma oração nossa, que nós oremos assim, que nós brademos assim para a igreja: olha, se vocês não saírem dessa lama de pecado que vocês se meteram, o Senhor não virará o rosto para vocês e não os ouvirá. Esse é o papel da igreja, ser um atalaia, aquele que anuncia: é tempo de orar por arrependimento, é tempo de exortar em amor, com coragem, para que haja salvação, porque Jesus não voltou ainda a segunda vez. Então aquele que nós conhecemos está salvando ainda dá tempo, não se findou, ainda há tempo. Por isso esse é o papel da igreja. O ministério da igreja é ser instrumento de resgate, não de condenação. A igreja precisa mudar esse discurso, e nós vamos para a televisão, para as redes sociais, nós vemos líder acusando e expondo o outro, não para salvar, mas para se sobressair. Irmãos, o que é isso? Nosso ministério é de reconciliação. Ainda que você não concorde com a postura de alguns líderes, mas os exorte em amor, mas de maneira que salve, não de maneira pública, porque não é na rede social que você vai exortar e ganhar alguém, é de maneira cara a cara, ainda que não seja fisicamente, mas você pode sim ser instrumento de Deus na vida de algum. E eu quero agora falar para você que nos ouve, que você está pensando em algum irmão que está uma coisa que você sabe, procure ele, mesmo que seja pelo telefone agora, e o exorte em amor. Seja um profeta, se junte em assembleia solene com alguns,
ore e eleve ao Senhor os pedidos para que haja arrependimento na face da terra agora. Porque se esse é os princípios, se esse agora é o princípio das dores, o Senhor está perto de voltar. Joel capítulo 1, versículo 13 diz assim: ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Isso é para nós. Quem são os sacerdotes da nossa geração? Os cristãos. Quem que tem que prantear e chorar alto por arrependimento? Nós. Esse é o tempo para que a gente, em assembleia solene, se junte, pranteando por arrependimento. E o texto segue: venham, passem a noite vestido de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, tempo de jejuar, irmãos. Convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, com destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Joel capítulo 1, versículos de 13 a 5. É tempo de exortar esses que têm feito um escárnio do Evangelho. Esses que estão caminhando como senhores, como coronéis em igrejas, impedindo que suas ovelhas cresçam, fazendo com que as ovelhas, os dependentes de homens em vez de depender de Deus, se arrependam. Um recado do Senhor: se arrependam, voltem ridos e amargarão a dor e o ranger de dentes de uma morte eterna, e ainda carregarão o peso de ter levado muitos junto com vocês. Quero me dirigir aos cristãos de maneira pessoal agora, não às igrejas. Você que tem acesso às Escrituras, vocês, com acesso às Escrituras, vocês estão libertos, e vocês estão escolhendo a comodidade, a covardia de, em vez de estudar as Escrituras, estar debaixo de alguém que fala por Deus. Irmãos, arrependam-se, vocês são indesculpáveis. Não sejam preguiçosos. Abram as Escrituras, dobrem os. Não dá para terceirizar o seu relacionamento com o Senhor. Eu quero dizer diretamente para você: arrependa-se. O tempo é de arrependimento. Não adianta você dobrar seu joelho e dizer: Deus me salva do coronavírus, se você está em caminhos errados, se você não é capaz de criar um relacionamento com Deus a partir do seu quarto secreto, se você está escolhendo a comodidade de estar debaixo, por opção, de uma liderança que te oprime como um senhor feudal. É uma opção sua. Por isso você tem que se arrepender e buscar ao Senhor, porque você naquele grande dia não terá desculpa diante de Deus, porque Ele vai dizer para você: as Escrituras estavam lá, por que você não me buscou? Por que você terceirizou? Isso é muito sério. Quero me referir aos irmãos em Cristo Jesus, que têm caminhado com seus pecados de estimação, que têm caminhado longe daquilo que agrada ao Senhor, que tem coisas escondidas. Eu quero dizer para você: arrependam-se. O tempo é de arrependimento. Arrependa-se. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você faz no seu escondido, mas se tem algo que desagrada o Senhor, dá tempo de você se arrepender. O princípio das dores é mais um momento de misericórdia do Senhor, porque o princípio das dores, o Senhor avisou. A primeira coisa que Ele avisou: cuidado com o engano. E eu quero dizer: não sejam enganados pela religião. O fato de você ter uma rotina de oração, de leitura da palavra, e um pseudo culto doméstico, se você não se arrepender dos seus pecados ocultos, não adianta
nada. Quero me dirigir aos empresários cristãos que estão atravessando este momento agora. E dizer que agora é a hora de mostrar o quanto vale o sangue de Jesus para a sua vida. Cuidado como vocês vão lidar com os seus empregados nesse período de coronavírus. O Senhor espera de você, querido empresário, uma postura de retidão. Cuidado para não buscar escapes na lei e fazer maldades, alegando que não terão condição de seguir. Irmãos, vocês têm medo daquilo que o Senhor pode sustentar vocês? Então se arrependam, creiam nisso. Sejam retos nesse período de coronavírus. A chamada nesse período é de arrependimento. Isso que eu queria dizer, específico para as pessoas. A segunda coisa depois do arrependimento é santidade. Abre aí em Hebreus capítulo 12, versículo 10 a 14. Irmãos, eu disponibilizei com a Laiane os versículos todos que eu vou citar e estou citando. Depois, se você quiser, só mandar uma mensagem que a gente compartilha todos esses versículos, que são muitos. Abre aí em Hebreus capítulo 12, versículos 10 a 14. Diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Santidade. Se você continuar lendo o versículo, vamos continuar lendo então até o 14. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, como nós estamos sentindo agora. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se é algo que você tem que fazer, primeiramente é se arrepender. Em segundo lugar, você precisa se voltar para a santidade com intensidade. Se você está namorando, querido cristão, e o seu namoro não é o namoro que deveria, é tempo de se arrepender e mudar de postura. Santidade, caminhos retos, o sinal do fim, o princípio das dores, além do arrependimento, precisa te levar a ter uma busca pela santidade, mas uma extrema busca pela santidade. Irmãos, acertem os seus caminhos. Retos, eles precisam ser retos. A hora é agora, não deixe para depois, é urgente. Talvez você precise confessar coisas, confesse. Procure o seu pastor, procure o seu líder, ou procure um amigo cristão, uma amiga cristã de confiança. Confesse os seus pecados e caminhe num caminho reto de santidade. Porque se o Senhor está vindo, você não o verá sem santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Terceiro, irmãos, para esse tempo, para você não ser enganado: primeiro, arrependimento; segundo, santidade; terceiro, restauração do sacerdócio. Irmãos, 1 de Pedro 2,9 diz a nosso DNA: vocês, porém, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu pergunto a você, irmão, se você foi feito geração eleita, se você foi separado como nação santa, se você é exclusivo de Deus e foi feito sacerdócio real para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas, você tem feito isso? Porque se você não tem exercido o seu sacerdócio, você é uma pessoa facilmente enganada.
Porque para exercer o sacerdócio, você precisa se relacionar com o seu rei, com o seu Deus, porque sacerdote é aquele que transmite aquilo que ele tem de relacionamento com o seu Deus para os outros. Se você não tem relacionamento com Deus, você será enganado. Você precisa ter o seu sacerdócio restaurado. Eu quero me dirigir agora para especificamente o sacerdócio doméstico. Quero me dirigir aos homens. 1 Coríntios 11:3 diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e que a cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Efésios 5:23 diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Você precisa restaurar o seu sacerdócio na sua casa, no seu domicílio, na sua família, sobre sua esposa, sobre os seus filhos. E por favor, não há desculpas de dizer que você é convertido há pouco tempo e a sua esposa é há mais tempo convertida e por isso ela assim comanda as coisas. Deixa eu te dizer um negócio. Do jeito de Deus só tem um, não é o seu. Não se omita daquilo que Deus te chamou para ser. E eu quero dizer que nós homens temos esse papel. A mulher, ela espera surpreender o seu marido com os joelhos dobrados, orando assim: seja feita a sua vontade, Senhor, na minha vida. A mulher, ela quer se submeter a um homem, não pelo que ele conhece da Bíblia, mas o quanto ele tem sede de Jesus. Esse é o sacerdote que você precisa ser. Não é porque você tem 50 anos ou 1 ano de convertido, é porque você tem sede da presença de Jesus. Porque a fonte do sacerdócio é o Senhor, não são os livros, não é o tempo que você frequenta uma igreja. Então eu quero te exortar a restaurar o seu sacerdote do lar. E não adianta você falar que você tem uma Jezabel em casa, porque Jezabel só existe porque tem Acabe. Então, se você tem uma Jezabel em casa, é porque você está sendo um Acabe. E é hora de você se levantar como sacerdote e retomar aquilo para qual o Senhor fez o homem, com características específicas, para liderar. Irmãos, olha só, Efésios 5:23 diz: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Logo, o sacerdócio do homem, dentro da sua casa, tem um papel importante para a salvação da sua casa. Não quer dizer que ele é uma garantia de salvar a sua casa, mas como ele está ligado a Cristo, e ele em casa representa a informação, a comunhão com Cristo, aquele homem que desempenha esse papel, tem grandes possibilidades, ou está agradando do jeito que Deus quer, no seu papel como marido. E maridos, tem sacerdócio doméstico restaurados, para que não sejam enganados no seu lar. Se você não tem, é o mesmo princípio do sacerdote geral. Se você não tem uma comunhão com o Senhor, você será enganado. Nós nem passamos para o outro versículo, ainda estamos no primeiro versículo que Jesus avisa sobre engano. Por último, irmãos, em Mateus 24, nós já vemos muitos que vêm em nome de Jesus, enganadores. Nós já vemos guerra, rumores de guerra. Nós já temos nação contra nação. Hoje, mais cedo, antes de vir para cá, recebi informação que até oramos agora sobre um terremoto na Croácia. Esses sinais já estão aí. E eu não acho, irmãos, que isso foi um contra-ataque de Satanás por tudo que a gente vinha percebendo. E eu que milito no meio missionário, desde o final do ano passado, nós tínhamos certeza de que iríamos começar uma década onde teria um grande envio missionário. Nós vimos uma unidade de eventos que mostravam isso. E eu não creio
que essa pandemia é um contra-ataque de Satanás. Eu vou dizer o que eu creio, irmãos. Eu creio que realmente é um juízo de Deus. Porque para chegar no versículo 14 de Mateus 24, e eu quero ler novamente. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas. Para você e eu cumprirmos isso, nós precisávamos ser restaurados, nos arrepender. Era necessário que o juízo de Deus viesse para separar o joio do trigo e aguçar, trazer a nós uma extrema devoção para esse momento. Esse momento, a pandemia é um juízo de Deus para separar os empolgados, para unir a igreja prostrada em arrependimento, restaurando o seu sacerdócio no caminho da santidade, porque sem sacerdócio, sem santidade, não há avivamento que culmine no envio missionário. Você não irá para as nações se você não tiver uma extrema devoção, um extremo relacionamento com Jesus. Por isso a pandemia está aí, para unir a igreja, para aquecer a igreja, para trazê-la unida a Cristo. O sacerdócio dentro do lar, o sacerdócio que vai dizer ao pai, para instruir o filho e colocar: filho, eu estou orando para que você, se Deus chamar, você vá para as nações. Porque se o sacerdócio não for restaurado no lar, o pai jamais vai falar isso para o filho. Que ele vai dizer: não, filho, eu quero que você seja empresário, esse mundo está muito difícil, você tem que fazer a graduação, pós-graduação, um mestrado, um doutorado, porque isso é assim que vai sobreviver. Esse é o raciocínio correto do mundo, mas não para os sacerdotes do Senhor. Os sacerdotes do Senhor estão comprometidos com o que Ele está fazendo. Portanto, todo este momento de dor que nós estamos passando, e essa peneira de malha fina que está passando pela igreja, pelo mundo, é para nos unir a Cristo, para poder sim cumprir o último ponto para que Ele volte. E este evangelho será pregado como testemunho a todas as nações ao fim. Porque se você estiver arrependido, se você estiver no caminho da santidade, e se você tiver o seu sacerdócio restaurado, você vai dizer como Isaías capítulo 6, eis-me aqui, quem vai sou eu que quero ir, não vai ser o outro. Irmãos, o tempo é para isso. O tempo é para você se arrepender, para prantear em assembleia solene, chorar para que haja arrependimento. Não é para você acusar aquela denominação que você vê com coisas erradas, é para você chorar por ela e clamar para que Deus restaure ela, para que ela se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Não é para se degladiar nas redes sociais, é para você prantear para que haja um arrependimento. O tempo é para que você se volte, examine a sua vida e pergunte: Senhor, há um caminho mau na minha vida, porque eu preciso ver o Senhor, e sem santidade eu não vou ver. E por último, irmãos, que você tenha uma comunhão constante de sacerdote, que você seja aquele que entra nos santos dos santos. Não, o local dos átrios é ótimo, mas o Senhor nos chamou para adentrar o santo dos santos, o lugar da presença dEle, onde Ele se revela, onde você pode deitar no peito dEle e escutar as batidas do coração do Senhor. O tempo é para isso. Não é um tempo de temer, é tempo de prantear. Mude as suas orações. Não ore para que acabe o coronavírus. Ore para que a igreja se arrependa e se levante, pregando salvação pelo mundo. Porque não tem hora mais propícia neste mundo do que falar de Jesus agora. Mas para isso a igreja tem que estar arrependida, santa e com um sacerdócio focada no relacionamento com o Senhor. Eu queria, para encerrar, te convidar a orar. Falei muito. Se você puder, eu queria te convidar para ajoelhar aí na sua casa. Eu queria te convidar para chorar agora, pedir ao Senhor por arrependimento,
para que o Senhor venha sobre a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. E ore como Jeremias orou, como Isaías orou, como Ezequiel orou, como Samuel orou, como Joel orou. Clame por arrependimento. Pai Santo, eu quero, Pai, te pedir, Pai, para que toda a igreja de Cristo espalhada no mundo agora, que em vez dela se sentir acuada e com medo, que ela chore, que ela eleve os pensamentos na sua presença e clame, suplique em assembleia solene, para que haja arrependimento no corpo de Cristo, para que essas teologias erradas lhes sejam esclarecidas, para que elas se arrependam e se voltem para o Evangelho verdadeiro, para que percebam que é o princípio das dores, que o Senhor está vindo em breve, não como cordeiro, mas com um leão que ruge, e que quando ele virá para condenação, porque que aqueles que já estão salvos estão garantidos, mas não haverá mais tempo para se arrepender, o tempo é agora. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar como Joel orou, como Jeremias orou, como Isaías orou, como Samuel orou, como Ezequiel orou, e que a nossa mensagem seja uma mensagem, Pai amado, como de um atalaia na torre, dizendo arrependam-se, mas que façamos isso em amor, não em redes sociais. Pai, ilumina a mente desses cristãos que têm feito um desserviço nessas brigas em redes sociais, envergonhando o Teu Evangelho. Que essa mesma coragem que elas têm por detrás das teclas, seja uma coragem deles irem em amor pessoalmente, falar, irmão, não é por aqui, porque o nosso ministério é de reconciliação, porque o Senhor ainda não veio a segunda vez, há tempo para resgatar, há tempo para se arrepender, e o nosso choro, o nosso pedido agora é por um arrependimento da Tua igreja. E Deus, que a Tua igreja, arrependendo-se assim, ela também leve a mensagem de arrependimento para aqueles que não são ainda a Tua igreja, que ela se mova em arrependimento, em uma mensagem de arrependimento, por onde ela está, pelos 4 cantos da terra, que seja um tempo de colheita, Pai. Sacerdotes das famílias, dos pais das famílias, de cada cristão, que cada cristão veja que é o seu papel buscar ao Senhor. O véu está rasgado, o Senhor está acessível, a sua voz fala de maneira pessoal a cada um. Não dependemos de ninguém que fala pelo Senhor. Aqueles líderes, aqueles pastores são aqueles que nos ajudam a Te encontrar, não são aqueles que falam pelo Senhor, porque o Senhor já rasgou o véu, o acesso é livre, somos livres para Te encontrar. E eu oro para que esses Te encontrem, Pai, de maneira intensa. Eu oro por um momento de santidade, uma extrema vontade de ser santo, de estar com as roupas brancas. Deus, mostre aquelas sujeiras, sejam grandes, sejam pequenas, mostre, para que elas sejam limpas pelo Teu sangue, através da confissão de pecados. Derramar, Senhor, da Tua presença, de forma que seja irresistível guardar o pecado, que ele seja confessado, Pai, em nome de Jesus. Faz, Senhor Deus, isso na Tua igreja, Deus. Chega de máscaras, não dá para ter máscara nessa hora, porque muitos estão aflitos, estão com medo, porque tem coisas guardadas, e é a hora de confessar e ser limpos, para ter uma vida santa, Pai. Faça isso, Pai. E aí então, Senhor Deus,
Ah, Senhor, uma igreja arrependida, uma igreja santa, uma igreja de sacerdotes. Aí sim, chama aqueles que irão para a última colheita nos 4 cantos da terra. Chama aqueles que estarão disputando para dizer: eis-me aqui. Aqueles que estão lutando para dizer: eu quero, faz de mim, me envie, Pai, em nome de Jesus, porque os campos estão brancos. Anseia pela manifestação dos filhos da luz que somos nós. Faça isso, Pai, em nome de Jesus, para a sua glória. Nós estamos aqui, Pai, suplicando por arrependimento, suplicando por santidade, suplicando pela restauração de sacerdócio, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja volte-se para essa oração. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós tivemos aqui. Que a sua mensagem alcance corações para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que você orasse e examinasse as coisas que eu disse, porque eu creio que você é sacerdote e o tempo é agora, urgente. Essa palavra foi para você. Essa palavra foi para mim primeiro. Primeiro foi para mim. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.